Oi, oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Superdotação na Pele. Eu sou a Poliana Raquel Pedroso, sou psicóloga, sou terapeuta do esquema e hoje eu convidei uma pessoa super especial, né? Uma pessoa que trabalha aí também com parceria comigo, né? A Lívia, que recebe aí meus pacientes superdotados, né? Com duplas excepcionalidades, com TDAH, com autismo. E hoje, né, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a superdotação com o autismo, né? Quando a gente nota aí a condição da dupla excepcionalidade com o autismo, que é um foco, né, de intervenção ali da Lívia, né, na parte aí médica, atendendo, né, e cuidando aí desses pacientes duplamente excepcionais, né, e duplamente especiais também, né, Lívia? Seja bem-vinda, Lívia, a essa edição do podcast. Eu agradeço muito, né, antes da gente começar, por você ter topado estar aqui comigo, né, ter topado essa ideia maluca de falar sobre esse tema, né? É, muito obrigada, né, por ter aceitado o meu convite, tá bom? Se você também quiser se apresentar, Lívia, para a gente, né, para todos que estão aqui, que vão acompanhar esse podcast, né, gravado, para as pessoas te conhecerem, também, né, saberem como que elas podem te encontrar nas mídias sociais, nas redes sociais, né, com o que você trabalha também, né? Acho que seria importante aí antes da gente iniciar. Seja bem-vinda. Obrigada. É uma honra estar aqui. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Confesso que eu sou totalmente fora da minha zona de conforto. Não costumo fazer, mas como era com você, falei, vamos, porque eu sou neurotípica também, tenho as minhas dificuldades e estar aqui é diferente de dar uma aula em que eu tenho tudo programado. Esse bate-papo é uma coisa, muita coisa imprevisível, né? E aí isso foge da minha zona de conforto. Mas é um tema muito interessante, não tinha como eu negar, ainda mais sendo você com tantos pacientes que a gente tem em comum, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque realmente é uma condição pouco diagnosticada. Muitos pacientes meus, eu sou neurologista, tenho trabalhado mais diretamente com a neurodivergência, e eu recebo muitos pacientes que não chegam na vida adulta sem o diagnóstico que a gente está fazendo o diagnóstico agora, seja do autismo, das altas habilidades, ou das duas condições associadas, que é o que a gente vai falar hoje. E isso traz bastante impacto, traz bastante prejuízo, traz um sofrimento, traz uma certa invisibilidade para a pessoa. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, eu acredito que vai beneficiar todo mundo, né? A gente expandindo o conhecimento sobre isso, a gente aumenta o reconhecimento, né? Eu tenho muitos pacientes que vêm marcar consulta porque viu alguém falando o relato de uma pessoa, ouviu nas mídias sociais, fala, eu me identifico e agora eu quero saber se eu tenho. Tem uns que falam assim, nossa, parecia que a pessoa estava falando de mim quando eu vi um relato e aí agora eu quero descobrir. Então, acho que realmente é bem importante da gente falar sobre isso. E acho que quando a gente começa, né, Lívia, tanto pelo meu processo individual, quando você começa a ver aquilo, né, é como se você trocasse os seus óculos, né? Então, é como se você estivesse enxergando o mundo de um jeito, e aí você vê, né? A gente pode pensar que, quando seu óculos está começando lá, já ficar vencido, né? Aí você vai lá no oftalmo e troca, né? E seu grau tá super inadequado para você. E quando você coloca aquele óculos novo, meu Deus, né? O mundo é desse jeito, né? As cores são dessas Sim. formas, né? São nessa estrutura. Então, eu vejo também que quando esses adultos são identificados, né? Ou antes disso, né? Quando eles começam a perceber, nossa, mas todo mundo é autocrítico assim, todo mundo é autoexigente assim, todo mundo tem características sensoriais, né? Se incomoda com barulho. Então, eu vejo que também tem, né, nossa, né, as pessoas funcionam assim também, né, que muitas vezes Uhum. vai trazer ali uma distorção que foi alimentada ao longo da vida inteira, né, de que eu sou o errado, eu sou o problema, né, e aí aumenta-se mais as Exatamente. estratégias de fuga, de evitação, né. Então, é um prazer também estar aqui com você, eu acho que vai ser muito bacana, né, a nossa conversa aqui. E por primeiro, Lívia, eu pensei, né, em te perguntar assim, o porquê, né, que esses adultos eles não são identificados, né, antes ali precocemente, né? Por que que eles passaram aí 20, 30, né? Hoje os que eu atendo tá na faixa ali de 30 a 40 ou 30 a 50, né? Não é
tanto ali os de 20 e poucos, né? Os mais adultos ainda, né? Que já estão ali, às vezes, quase entrando para uma faixa mais, né? Da idade idosa também, às vezes, né? De 50 a 60 anos. E até no podcast passado a gente falou com a Rosi Claire, né? Eu falei ali com ela que ela se identificou com 59 anos e por que, né, que essas pessoas estão buscando essas respostas, né? E por que que isso ocorre tão tardiamente, assim, através, né, da sua experiência, do seu olhar também Uhum. clínico ali sobre esses pacientes? Eu mesma recebi o meu diagnóstico tardio, Eu né? Eu também. recebi o meu diagnóstico de autismo oficializado com 42 anos, embora eu já vinha suspeitando ali, me vendo como autista há pelo menos 2 anos, e meu diagnóstico de altas habilidades, ainda quero fazer minha avaliação para formalizar, mas as minhas duas meninas têm autismo e altas habilidades, então eu sei que não vai fugir muito disso também, né? Não fiz a minha avaliação, mas me identifico com várias características. O que que acontece? Antigamente o conhecimento era diferente, da mesma forma que se falava antigamente que não existia TDAH em adulto. E aí, conforme é o que eu digo, a gente vai aumentando o conhecimento a respeito dessas coisas, entendendo algumas particularidades, fica mais fácil de fazer o reconhecimento. Mas antigamente não se existia, né, nem toda essa disseminação de informação e nem do conhecimento disso tudo. E o que acontece, falando especificamente da dupla excepcionalidade, o que acontece com um autista que tem altas habilidades? Ele não vai ter aquele autismo clássico, vamos dizer assim, né? Que a gente fala o transtorno de espectro autista é como se fosse um espectro de cinza, que vai desde o cinza muito claro, próximo do branco, até do cinza muito escuro, próximo do preto. Então, a gente tem uma variação de apresentação aí. E quando essa pessoa, ela tem uma comunicação razoavelmente boa. Não tem atraso de fala, tem uma oralidade boa, não tem déficit cognitivo, a pessoa acaba desenvolvendo estratégias para mascarar as características autísticas, né? As características do autismo. Então, ela desenvolve estratégias, mesmo sem saber o diagnóstico, até para sobreviver, para pertencer, para conseguir socializar, para não ser visto ali como estranho, e desde pequeno isso vai acontecendo, o comportamento vai sendo modulado. E aí, muitas vezes passa despercebido, mas não quer dizer que isso não traga prejuízo para as pessoas. Traz. E aí, o que fica evidente são as consequências disso tudo: depressão, ansiedade, um burnout, insônia. Eu tenho muitos pacientes que me procuram, por exemplo, por insônia, e não consigo dormir, e você vai ver, poxa, certamente você tem altas habilidades, é um cérebro que não consegue desligar na hora de dormir, que está ali lutando há anos com a insônia e procura o neurologista por insônia, e nem se dá conta, às vezes, que tem altas habilidades. Então, assim, conforme a gente foi mudando o conhecimento e tendo entendimento do autismo, né, como um espectro, e um entendimento maior das altas habilidades, que eu acho que ainda tem muita coisa para a gente lapidar nesse conhecimento, as pessoas vão se reconhecendo mais, né? E a gente vê realmente muitos que estão fazendo diagnóstico na vida adulta. Grande parte dos meus pacientes vem após o diagnóstico dos filhos, tanto de autismo quanto de altas habilidades, e aí por entender que tem um caráter genético muito forte, já começa a suspeitar, e por identificar nos filhos características que ele mesmo tem. Aí falo, poxa, então, se meu filho é tão parecido em mim em tal coisa, se ele tem esse diagnóstico, será que eu não tenho também? Então, muitos dos pacientes realmente vêm após o diagnóstico dos filhos, e outros que vêm, assim, como eu já tinha dito, por essa informação que está mais disseminada nas mídias sociais, né? Na imprensa em geral. Então, vê um relato, vê uma informação e fala, nossa, isso faz sentido. Isso, né, explica o que eu sinto. Ou às vezes fala, nossa, mas não é todo mundo que tem essa dificuldade? Eu achava que todo mundo treinava, por exemplo, a manter o contato visual, achava que não era espontâneo para todo mundo. E aí as coisas começam a se encaixar e fazer sentido, e aí que vem para procurar o diagnóstico. Ainda existe muito tabu,
E recentemente eu recebi uma paciente que falou assim, nossa, eu fui no neurologista que falou assim, nem vai atrás disso, você já tem uma faculdade, você já está no relacionamento, o que que você quer com o diagnóstico, né? Então, você vê que ainda existe até entre os profissionais um desconhecimento, um certo preconceito, mas que sim faz muita diferença receber o diagnóstico. A pessoa entender o porquê das suas habilidades, o porquê das suas dificuldades e como lidar com isso de uma maneira mais direcionada e não ficar tratando só as consequências, o que está ali na ponta do iceberg, né, que são as comorbidades, a depressão, a ansiedade, o burnout, aquela sensação de inadequação, uma baixa autoestima e todos aqueles mecanismos de adaptação que são completamente disfuncionais e que trazem um sofrimento para a pessoa. Então, sim, faz bastante diferença a gente fazer o diagnóstico, não importa qual a idade. Exatamente, né, Lívia? Eu acho que o que a gente verifica, né, desses sintomas é a pontinha, né, do iceberg, é a cerejinha do bolo, né? O burnout é a cereja do bolo. Sim, Por quê? Porque existe todo um processamento ali por detrás que gera o burnout, né? Todo o processamento por detrás que gera a sensibilidade, né? Ou a evitação de lugares com muitos estímulos. Então, sim. né, se a gente não compreende o todo, a gente não compreende de fato o jeito que esse ser humano, né, tá funcionando. E eu acho que para a gente começar, Lívia, né, eu acho que seria muito importante que a gente definisse aqui, porque eu vejo assim muitas pessoas, né, no senso comum trazendo, isso é autismo, né, ou até confundindo ali as características, né? O que que é o autismo, o que que não é o autismo, né? Quando a Uhum. gente pensa, né, essa pessoa ela possui, né, ela tá inserida dentro do espectro do autismo. Né? O que que isso significa, né? Que dificuldades ali que ela tem, que padrões de funcionamento ela possui para ela ser considerada, né? Tanto uma Uhum. pessoa que só tem autismo, né? Ou uma pessoa que tem altas habilidades, mas ela também possui autismo junto, né? Convivendo ali de forma simultânea. Sim. Então, assim, para ser considerado autismo, primeiro ponto que é assim, é um transtorno. Então, para ser considerado transtorno, tem que ter uma limitação do funcionamento da pessoa, tem que haver um sofrimento, algum prejuízo, né? Que muitas pessoas falam assim, não, se for ver, todo mundo é um pouco autista. Não. Algumas pessoas podem ter dificuldade em estar em certos ambientes, mas ok, eu vou lá, consigo estar naquele ambiente, me traz um pouco de desconforto, mas eu consigo estar lá, não traz um prejuízo, né? Então, não é considerado como transtorno. E quais que são a base do critério para o diagnóstico do autismo? É uma dificuldade persistente em comunicação e interação social. Então, aquela pessoa que tem dificuldade de iniciar um diálogo, de iniciar manter uma amizade, de ter aquela noção de reciprocidade social, e não é só a pessoa que não interage, às vezes é uma pessoa que interage, mas de uma maneira disfuncional. Eu não sei bem quando eu tenho que falar, quando eu tenho que parar de falar, qual a expressão social, né, facial que eu vou usar. Então, aquela pessoa que às vezes até tenta ali interagir, mas que fica realmente disfuncional, dá uma risada na hora errada, parece inadequado, porque não consegue fazer essa leitura social, né, dessa reciprocidade da social, dessa comunicação. Além disso, tem que ter padrões mais repetitivos e restritos de comportamento, e aí entram as estereotipias, que são, né, aqueles movimentos repetitivos que até ajudam a pessoa a se regular. Em algumas pessoas, isso pode ser mascarado, como vem, né, que a gente já falou da modulação, então, especialmente em mulheres. Às vezes não vai ser aquele padrão típico de ficar se balançando, mas às vezes vai ter uma estereotipia mais sutil. E é a pessoa que tem, assim, que a gente fala, preferência pela mesmice, gosta das rotinas, gosta das coisas sempre de uma mesma forma, e a ponto de se desorganizar quando sai da sua rotina. Não, não é só a preferência de, ok, eu também sou organizada, eu gosto de estar tudo ali no lugar. Não, mas é de se desorganizar quando tem um imprevisto, quando tem uma fuga da rotina, e isso traz prejuízos. Eu tenho pacientes, por exemplo, que não conseguem fazer viagens a trabalho, por isso não fazem o progressão de carreira, porque não conseguem fazer uma viagem, não conseguem se colocar ali num evento social, por exemplo, né, de, sei lá, apresentar alguma coisa numa reunião. Então, você vê que são padrões mais inflexíveis de comportamento. Existe também associado uma sensibilidade
sensorial, que a gente chama transtorno de processamento sensorial, que é perceber de forma diferente os estímulos que a gente recebe pelos sentidos. Então, às vezes, ter realmente uma sensibilidade maior a barulho, ambiente cheio, a textura de roupa, a toque. Tem paciente que tem dificuldades extremas, até, por exemplo, de escovar os dentes, porque o estímulo acaba sendo notado como desconforto. Então, basicamente, essas são as características do autismo. E essa rigidez, né, cognitiva, né, que eu acabei não colocando, de ter que ter, às vezes, são uns comportamentos e pensamentos inflexíveis e que traz uma rigidez cognitiva e que não consegue realmente flexibilizar as coisas. Algumas questões pode até sobrepor um pouquinho com as altas habilidades. As altas habilidades, apesar da gente estar falando, né, primariamente de talentos, de habilidades acima da média, também tem algumas dificuldades. Também pode aparecer uma rigidez cognitiva nas altas habilidades. Também pode haver esse perfil maior de sensibilidade, né, a sobrecitabilidade. Também pode haver uma dificuldade de interação social, só que aí numa forma um pouco diferente do que a gente vê no autismo. Então, para fazer o diagnóstico, realmente exige um olhar bem treinado, né? Até porque os testes, né? Você vai saber dizer isso melhor que eu, não são desenvolvidos especificamente para dupla excepcionalidade. Então, eu tenho pacientes que receberam diagnóstico de altas habilidades, no primeiro momento, por exemplo, não receberam o diagnóstico do autismo. E aí você vai ver e fala assim, não, mas é que durante a avaliação, vai ler o laudo, não, ela manteve contato visual, ela consegue se comunicar, consegue entender a expressão facial, mas aí você vai perguntar para o paciente, especialmente o paciente que tem altas habilidades, isso foi estudado. Então, tem pacientes que compraram livros de expressões faciais, que treinam, que fizeram cursos. Eu tenho paciente que cronometra, vai contando na cabeça quantos segundos ele tem que manter o contato visual para parecer normal, vamos dizer assim, né? Normal entre aspas, ou que treina ali olhar para o nariz ao invés dos olhos. Então, por isso que às vezes é um diagnóstico mais difícil e que exige uma pessoa que tenha experiência para reconhecer essas sutilezas quando a gente soma as duas condições. Uhum. E eu acho que quando você traz isso, né, Lívia, eu acho que são sutilezas mesmo, né? Porque às vezes, quando eu atendo, né, um adulto superdotado, que já passou aí 20, 30 anos tentando se adaptar, tentando sobreviver ao contexto, muitas estratégias de coping, né? Ele já adotou Sim. ali para ficar em homeostase a esse ambiente, né? Mas muitas delas acabam sendo bem aparentes em todos os casos, né? Que pode ser essa questão da troca do olhar, né? Então, Uhum. geralmente são pacientes que vão buscar ficar olhando em objetos no consultório, que vão buscar ficar olhando a parede, ou vão sentar numa posição assim mais de lado, né? Da cadeira, olhando para o outro lado, não diretamente para você, né? É, eu vejo também, né, uma comunicação mais truncada, né? Por mais que tenha ali uma comunicação, tem um truncamento, né? Geralmente, eu digo que eu preciso ficar ali no processo da anamnese, de entrevista, ficar, né, cavocando a pessoa, né? Porque ela vai ter... Uhum. Eu pergunto, ela me dá uma resposta àquela pergunta, né? Pela rigidez cognitiva até, né? Aí eu tenho que fazer outra pergunta para ela trazer uma outra resposta, né? Então, tudo isso, a gente está falando de características também, né, que são ali sutilezas, né, das pessoas que estão dentro da dupla excepcionalidade. Pode se comunicar? Pode, com certeza vai se comunicar muito bem, né? Mas muitas vezes vai ter esse truncamento da comunicação, né? De vai ser um toma Uhum. lá da cá, né? Geralmente. Eu vejo também, né, a própria parte do autocuidado, né, das vestimentas, né, já vi muitos pacientes, assim, com vestimentas mais fora da convenção social, né, vestimentas ali mais, né, de, sei lá, se vestir como uma pessoa mais velha, né, com vestimentas Uhum. mais antiquadas para época, né, para o que está se vestindo na moda, no momento ali sociocultural. Também gostos e interesses, às vezes, muito rígidos, né, e muito fora, né? Claro que daí a gente vai pensar que as altas habilidades também têm, né? Gostos às vezes Uhum. muito, né? Fora do que os outros da idade gostam, mas eu vejo também que no espectro, né? Quando tem a dupla excepcionalidade,
vai ter alguns interesses ainda mais rígidos e ainda mais específicos, né? Ah, eu Sim. gosto de estudar o cantor de rock de 1980 e eu fico ouvindo, né, ali de forma repetida aquele cantor, e eu vejo que muitas características até, né, na parte assim das altas habilidades que aparecem muito aos meus pacientes é o desenvolvimento do potencial, né? Então, eu tenho altas habilidades, por exemplo, já atendi pacientes que escrevem histórias, que produzem livros, que criam quadros, que são altamente criativos, né? Estão dentro da dupla excepcionalidade e tem uma grande dificuldade de fazer com que isso, né, sei lá, seja rentável, de colocar isso no mercado, né, para vender, de pensar, né, e aí a gente vai pensar também que pode ter um prejuízo nas funções executivas, né, de planejar, como que eu vou lançar esse produto, como que eu vou fazer isso, né, e aí tem até um medo, uma ansiedade pela exposição, né, se for, por exemplo, um livro, né, que eu vou lançar, vou ter que estar lá na frente, né, então muitas vezes vão esconder, quando a gente fala da camuflagem, também entra isso, né? Eu vou esconder a minha potencialidade, eu vou esconder que eu sou criativo, que eu sou bom, porque senão eu vou ficar num local ali de holofote, né? E aí eu tenho ansiedade de estar nesse local, ou tenho a sensação de que eu não tenho habilidades suficientes para lidar com esse contexto, ou, né, eu já vi assim também pacientes em quadros depressivos, né, que daí vem muitas distorções cognitivas, eu não vou dar conta, eu não sou bom o suficiente, pensamentos de inutilidade, né? E aí faz com que aumente ainda mais essa dificuldade funcional, né, de medo de sair de casa, não querer ficar em casa. Então eu fico criando lá o meu projeto, mas é só para mim. Né? Ninguém vê o que eu estou fazendo. Muitos pacientes que eu já atendi de dupla excepcionalidade tinham ali áreas de destaque, né, bem na área criativa mesmo, de livro, né, desenho, pintura, que não queriam expor isso, né? E esse medo da exposição gerava um enorme sentimento, né, ali de inutilidade, de culpa, e gerava quadros ansiosos, gerava quadros depressivos, né, para esse adulto, né? E geralmente afetava até na parte assim da entrada dele na vida adulta, né? Então, da independência. Então, muitas vezes tem que ter uma dependência financeira da família, e aí e retroalimentava os sintomas depressivos, né? Então, acho que também tem muitas sutilezas, né? Que a gente poderia ficar o dia Sim. inteiro aqui falando sobre essas características, né? Que acompanham, né, as pessoas que têm ali essa dupla excepcionalidade. Não sei se tem alguma outra característica, Lívia, que você também nota no autismo, né, com alto funcionamento, né, com altas habilidades, que você lembrou? Então, assim, vamos considerar assim que a gente está unindo duas condições. Uma que fala, né, mais de dificuldades, de prejuízo, que é o autismo, vamos considerar que a gente não sabe, né, que não é só isso, mas que altas habilidades seja uma característica que a gente fala primariamente de talentos, de habilidades. A gente sabe que tem as questões negativas também, mas vamos considerar só o polo positivo. Então, a gente está unindo duas condições que são muito divergentes, né? Então, o que pode acontecer? Basicamente, ali são três caminhos. Num primeiro momento, altas habilidades ser tão evidente que vai suplantar as características do autismo, então aquela pessoa que entra no alto padrão de mascaramento, então o que é mascaramento? São essas estratégias cognitivas que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida para disfarçar essas características que são diferentes, que são do espectro autista. Então, e é o que acontece muitas vezes, altas habilidades suplantar, né, mascarar essas características do autismo. Pode acontecer também do autismo ter tanto prejuízo funcional e social que vai impedir essa pessoa de desenvolver os seus talentos e altas habilidades, que é o que a gente vê. Então, eu tenho pacientes que estão extremamente inteligentes, mas que não conseguem se manter no emprego pela dificuldade de comunicação social. E não é só a comunicação de falar, é às vezes, né, que eu falo de não saber o limite, de às vezes ser sincera demais, né? Tá numa reunião com o chefe, não, sou sincera demais, não tenho aquele filtro de até onde eu posso ir, a forma que eu falo, eu sou apesar de não ser a intenção do paciente, é visto como arrogante, é visto como inadequado, enfim. Então, pode ser que esse autismo
limite o potencial da pessoa, as habilidades que ela tem. E pode acontecer, o que acontece em grande parte das pessoas, é que no começo as altas habilidades elas vão estar mais em evidência, mascarando o autismo até que a demanda social fica maior. E aí as características do autismo ficam mais evidentes. Essas estratégias cognitivas que o adulto com altas habilidades tem, e a criança também, elas têm um certo teto, né? Tem um limite. E aí, quando às vezes você está numa situação de demanda que ultrapassa esse limite, e aí você não dá conta mais de manter aquela estratégia, né? Porque essas estratégias de mascaramento, elas vão mudar a expressão do comportamento da pessoa, como o outro percebe, mas não muda como a pessoa se sente. E aí ela vai aguentando aquilo até um certo limite que ultrapassa esse limiar, eu não dou conta, e aí que vem as associações com depressão, com burnout, com ansiedade, né? E então, basicamente, a gente vê essa combinação, né? Considerando só que altas habilidades é uma coisa boa. Só que aí entra o que a gente vem falando. A gente tem dificuldades nas altas habilidades também. O perfeccionismo, existe uma certa rigidez cognitiva, existe essa dificuldade de interação social, e aí você acaba somando as dificuldades com o autismo. Então, vamos supor um indivíduo que, né, que tem dupla, ele já tem a dificuldade de se comunicar, de se expressar, de usar gestos, ou então fazer exagerado. Eu tenho essa expressão facial às vezes mais exagerada, gesticular mais, que também não é o adequado, não é aquela pessoa que fica quietinha, mas eu também faço a mais. Então, pessoa que já tem essa dificuldade de comunicação, já tem essa dificuldade de se expressar, e aí tem altas habilidades com interesse muito restrito, que não vai conseguir compartilhar o interesse com outra pessoa, que não vai achar sentido em conversas mais superficiais, por exemplo. E aí as dificuldades se somam. Então, a gente tem esses perfis e o que a gente vê na prática mesmo, com mais frequência, é essas dificuldades se somando. Então, um adulto que é extremamente perfeccionista, que tem essa necessidade de reconhecimento, somado a uma rigidez cognitiva muito grande, que aquilo tem que ser feito daquela forma, e às vezes a pessoa traz para si mesma algumas regras que são verdades absolutas para ela, que ela não questiona, e que trazem um peso muito grande, que vai tornar aquele adulto disfuncional e que não vai atingir todo o potencial que deveria atingir. Então, tá ali, como você diz, extremamente criativo, extremamente talentoso, mas que pela dificuldade social, pela essa rigidez cognitiva, acaba não se desenvolvendo e trazendo prejuízos nas relações financeiros, muitas vezes. Então, é o que você falou, é um adulto que às vezes tem um talento potencial muito grande, mas não consegue monetizar aquilo. Tem uma ingenuidade pelo autismo, não consegue perceber segundas intenções, por exemplo, é mais literal, então acaba sofrendo situações de abuso em vários sentidos e às vezes não reconhece que tem uma malícia, uma segunda intenção por trás da vítima de golpes, por exemplo. Não consegue manter uma sociedade saudável, né? Então, a gente vê que traz bastante prejuízo, principalmente em limitar a capacidade que as altas habilidades trazem. E é muito comum também esse processo de autossabotagem. Se eu atingir todo o meu potencial, eu vou estar em destaque. E eu não consigo estar em destaque pela minha dificuldade do autismo. E aí, como que eu vou? Por exemplo, tá lá, como você diz, numa palestra, ou ser o melhor aluno da sala, se isso vai me trazer destaque, eu não quero, porque eu não consigo, eu tenho uma inabilidade com isso. Então, acaba realmente reduzindo muito o potencial. Vejo muito essa questão de autossabotagem, de não se desenvolver nos ambientes de trabalho, de ter mais dificuldade em relacionamentos do que fosse só autista. Então, um primeiro momento, a gente pode pensar que ter altas habilidades ajuda esse indivíduo autista, né? Essa associação poderia ajudar nas características do autismo, em alguns casos, sim, para desenvolver algumas estratégias, né? Mas acaba somando dificuldades, somando prejuízos, e aí a gente tem que ter um olhar muito individual para essa pessoa de entender quais são as habilidades dela, quais são as dificuldades e o que vai compor esse perfil único de indivíduo, né? Para daí a gente poder fazer a intervenção adequada.
E eu acho também, né, Lívia, que cada vez mais eu tenho a sensação de que o diagnóstico, né, do autismo em adulto, e principalmente o diagnóstico da dupla excepcionalidade, né, ali com o autismo, é, é cada vez mais difícil, né? Porque cada um é muito singular, né? Então, até agora eu consigo, né, olhar e, claro, né, que com a experiência a gente vai pegando, esse aqui tem um perfil mais extrovertidão, né, mais, né, ali sem noção dessas normas do que falar, né, vai falando o que pensa. Esse aqui tem um perfil mais tímido, mais passivo. Esse aqui tem um perfilzinho, né, que se comunica super bem, mas tem um padrão restrito de comportamento. Então, eu vejo assim que até hoje, né, não atendi nenhum que batia todos os comportamentos iguaizinhos, né? Seja da mesma família que eu avaliei, seja de famílias diferentes. Então, por isso que a gente fala, né, do espectro, porque cada um vai apresentar essas características de forma muito singular, e a gente não pode esquecer que tem a personalidade por detrás de tudo isso, né? Sim. Que muitas vezes essa questão, né, da ingenuidade, né, muitas vezes também tá muito atrelada à superdotação, né? Sei lá, uma criança que foi abusada na infância, né, de alguma forma, né? Então, eu sinto que muitas vezes ela vai gerar um impacto, né, ali o sofrimento, as crianças distorcidas, os esquemas que às vezes vão camuflar, né, algumas dificuldades, ou ela vai ter estratégias de esquiva, né, estratégias de fuga do olhar, né, porque tinha lá um Uhum. comportamento muito traumático na infância. Então, a gente também não pode esquecer, né, que a personalidade ela é um aspecto muito importante, né, até na diferenciação desses sintomas, né? Será que essa característica, até por exemplo, essa característica do olhar, né? Às vezes, eu tenho dificuldade de trocar olhar, mas lá quando, né, na minha infância, quando eu sofri abuso, né, a fuga do olhar era o principal sintoma, né, a principal característica Uhum. que fazia eu me esquivar e distrair o meu cérebro daquele contexto traumático, né? Então foi adaptativo, e aí a gente vai ver que isso também vai ser, né, importante esse entendimento da personalidade, né? Até, por exemplo, os padrões rígidos, né, inflexíveis da personalidade, postura punitiva da personalidade, né? Podem, né, gerar também incógnitas aí para a gente buscar esse diagnóstico diferencial, né? Eu acho que, assim como você, né, falou, a gente pode seguir por vários caminhos, né, Lívia? E eu fiquei pensando aqui que como é muito singular, né, e não tem, por mais que a gente tenha o DSM, né, que nos oriente sobre os padrões de comportamento, né, diga lá e descreva para gente, né, quais são os comportamentos estereotipados, né, quais são sensibilidades que esse adulto pode ter, quando, né, até que ponto a gente pensa que deixa, né, de ser só superdotação, né, e Uhum. passa a ser uma dupla excepcionalidade. Será que tem uma linha tênue aí que faz a gente pensar, opa, até aqui é superdotação, aqui é autismo, né? Por mais que seja muito individual, eu sinto que em alguns eu consigo perceber essa linha, né, quando eu estou avaliando Uhum. ali cada um. Olha, né, para esse paciente, a linha tênue seria ali, por exemplo, ele não cumprir, ele ter essa troca toma lá da cá, né? Ou ter um tom de Uhum. voz sempre no mesmo tom, né? Ou me cortar de forma inadequada, ser muito ríspido comigo ali, né? Por mais que a gente já tenha um vínculo, já tá, sei lá, na 10ª sessão, né? E ele ainda tá super desconfortável, não conseguiu construir esse vínculo comigo. Então, eu vejo que na prática clínica, quando a gente está olhando, né, e acompanhando esse indivíduo como um todo, né, também, porque eu acho que, às vezes, no início, né, da avaliação, eu tenho um comportamento, né, que é aquele comportamento ansioso, nossa, não sei o que que eu vou fazer aqui, não sei o que ela vai me perguntar, e depois tende a, né, é igual a gente aqui no Sim. início da live, no início do podcast, né, a gente estava ansiosa, depois a gente vai baixando a ansiedade, a gente vai entrando em homeostase com o ambiente, né? Então eu vejo que na avaliação, quando esse processo não acontece, também é um sinal de alerta ali para mim, né? Não sei Sim. se você percebe isso também, né? Essa linha tênue que falta às vezes e que daí é pelo relato da história de vida, pela descrição dos sintomas, né? Que a gente vai, nossa, isso aqui foge da superdotação, né? Isso aqui já é Uhum. um outro aspecto, né? Aqui a gente está falando do aspecto, né? Do TEA, mas poderia ser o TDAH, por exemplo, também, né? Uhum.
Sim, sim, até tem uma associação maior, né, do TEA com TDAH. E realmente esse limite às vezes é muito tênue, e aí demanda da gente ter experiência, de ter esse olhar, mais tempo, né? Acho que faz diferença a gente ter mais tempo com esse paciente de entender todo o contexto de vida, o histórico, né? Os padrões de comportamento que trouxe lá de trás. Então, isso é importante sim para a gente conseguir, né, individualizar esse diagnóstico. Porque é o que você disse, a gente tem critérios diagnósticos do DSM, só que às vezes se sobrepõe, é difícil. Existe algumas questões que são muito particulares, pessoais, ali até da maneira como que você vai interpretar aquele comportamento dentro do critério diagnóstico. Quando é mulher, mais ainda, né? A dificuldade é ainda maior. Então, o que eu vejo, assim, que chama a atenção geralmente é um padrão de rigidez cognitiva maior, de preferência aquela questão de ter que ter o mesmo padrão, o mesmo comportamento. Eu vou quase não viajo, quando eu viajo eu fico no mesmo hotel, vou no restaurante, eu sempre peço as mesmas comidas. Eu gosto muito de trazer comportamento de criança, que eu acho que fica mais fácil de ilustrar. Eu tenho duas filhas e as duas têm dupla excepcionalidade. Então, esses dias a gente foi no restaurante uma primeira vez, o restaurante que serve lanche, que serve comida, enfim, a gente foi no almoço, ela comeu espaguete. E aí ontem a gente voltou no mesmo restaurante para fazer um lanche, era para tomar um suco e fazer um lanche. Mas como na primeira vez que ela foi lá, ela comeu espaguete, ela teve que comer espaguete de novo às 4 horas da tarde. Então, isso é uma rigidez que foge da rigidez que a gente vê na dupla excepcionalidade. Esse padrão de mesmice, eu tenho pacientes que usam sempre o mesmo sapato, por mais que tenha outros sapatos, usam o mesmo sapato, às vezes tem o mesmo modelo de várias cores. Então, você vê que foge um pouco do que é esperado. Pode ser com adulto com altas habilidades, a gente tem grandes exemplos aí de pessoas extremamente inteligentes que preferem ter sempre o mesmo guarda-roupa, se apresentando lá sempre com a mesma camiseta, enfim, para poupar tempo. Pode acontecer, mas pode ser também de um padrão de comportamento bem mais restrito, uma rigidez cognitiva maior. E aí, quando a gente não tem esse olhar, o que pode muitas vezes acontecer é a pessoa ser vista como excêntrica. Nossa, ele é talentoso, super inteligente, mas ele é excêntrico, sistemático, né? E às vezes até não ter esse entendimento. Mas o que eu vejo assim que ultrapassa esse limiar é realmente esse padrão de rigidez maior, uma dificuldade de interação social maior do que das altas habilidades. Então, o que a gente vê muito das altas habilidades é assim: eu não consigo manter diálogo porque eu tenho dificuldade de tolerar a velocidade de processamento da outra pessoa. Eu falo uma coisa, ela não me entende. E aí aquilo já me dá uma agonia. Eu tenho, por exemplo, pacientes com altas habilidades que estão em cargo de gestão e que não consegue delegar para os funcionários, porque não sabe que o funcionário não vai desempenhar aquela atividade na mesma rapidez que ele, com a mesma qualidade do que ele, então eu prefiro fazer tudo sozinho. E aí tem dificuldade de lidar com os funcionários, eu tenho uma rotatividade muito grande de funcionário. Mas daí a gente já vê que é por ter um padrão de funcionamento muito alto e de, às vezes, não ter paciência e tolerância com quem funciona do nível mais baixo, e isso traz dificuldade de interação social. No autismo ou na dupla, a gente vê uma dificuldade que vai além disso. Eu não consigo iniciar um diálogo. Ou então eu vou iniciar o diálogo, eu tenho que ter sempre aquelas palavras-chave, né? Aquela frase que eu uso sempre para começar a interação. Eu tenho dificuldade de manter um diálogo, eu tenho dificuldade de manter uma amizade, eu tenho dificuldade de entender essa reciprocidade, né? E aí isso fica um pouco mais intenso quando a gente tem o autismo. É lógico que um adulto com altas habilidades, por exemplo, quando está falando de hiperfoco, pode ser que ele esteja tão animado de falar daquele interesse restrito dele que ele realmente não dê chance de outra pessoa falar. Mas daí a gente vê se está um comportamento um pouco mais inadequado nesse sentido de realmente não entender a, o contexto, né, de entender que, olha, tá na hora de eu parar de falar, eu tô vendo a expressão facial de outras pessoas que eu tô falando demais, que eu passei do ponto, né? Aí a gente já começa a pensar um pouco mais no autismo. Então, realmente é uma distinção que demanda muita experiência, um olhar muito atento, que não tem, né, aquele linha de corte muito bem definida. A gente vai ter que analisar realmente vários contextos do indivíduo, né? E também acho, Lívia, que, por exemplo, né, enquanto você foi falando ali da roupa,
eu lembrei, né, que muitas vezes também assim vão ser, né, não vai ter ali um grande entendimento da roupa esperada para cada ocasião, né? Então, eu vou Sim. na, sei lá, né, eu vou num evento social, e daí eu vou de tênis de academia nesse evento social, né? Então, às vezes também vai ter, né, esse o jeito de se vestir, né, como eu falei, de forma inadequada, né? Coisas Uhum. ali, então eu gosto só de roupas confortáveis, e eu vou de roupa confortável em qualquer contexto, seja um casamento, seja a uma reunião super importante do meu trabalho, né? Então, às vezes, também vai ter esses comportamentos, né? De o entendimento de uma convenção social, né? Eu vejo Uhum. também que, assim, os mais jovens, né? Muitas vezes vão ter dificuldade, por exemplo, quando eu vou na balada, né? Como que eu vou dançar lá na balada, né? Se eu tô numa balada eletrônica, se eu tô num sertanejo, Uhum. né? De ter esse né, comportamento esperado ali para cada ocasião, né? Então, eu vou ficar lá com um comportamento mais duro, né, mais Uhum. rígido, né, de ter essa dificuldade dessa fluidez, né, de se soltar nesse contexto. Eu vejo também isso muito comum como um relato, né, das pessoas ali, desses adultos que estão numa faixa de 20, 30 anos, né? Até, por exemplo, já ouvi, eu fui numa balada e aí eu dormi na balada, né? Eu deitei lá e dormi, né? Não é um comportamento esperado para uma balada, Sim, né? Então, de ter uma dificuldade nessa percepção social, né, daquele contexto ali, do que seria esperado para aquele contexto. Eu vejo também, né, que as crises geralmente são diferentes também, né, Lívia? sim, Geralmente as crises, né, pela rigidez, vai ter um comportamento mais rígido, né, vai ter uma dificuldade ali de percepção sobre o que está acontecendo, né? E eu acho que esse ponto também da metacognição, ela é muito importante, né? Eu vejo que muitos pacientes eu falo assim: você tem amigos? Sim, tenho, né? Tá, mas o que que você faz com esses amigos, né? Qual que é a qualidade dessa interação, né? Você convida eles? Eles te convidam para fazer alguma coisa? O que que vocês costumam fazer? Com que frequência que vocês se veem, né? Então, às vezes, eles têm uma dificuldade nessa metacognição de qual é a qualidade, né? Eu tenho um amigo, sim, mas eu vejo ele a cada uma vez por mês, né? Ou eu mando mensagem para ele, sei lá, só de vez em quando, né? uhum, Então, assim, é uma qualidade, né, que talvez é razoável, né? Então, eu vejo também que, sim, às vezes, até, por exemplo, tem, né, perguntas como o planejamento do futuro, né? O que que você gostaria de ter, que você quer que aconteça? Eu quero muitas coisas. Que coisas, né? Então, assim, de ter essa dificuldade, né, nessa percepção, mas também de metacognição, né? uhum, Pensar sobre o próprio comportamento, sobre os próprios pensamentos, né? E aí, às vezes, na rigidez, que é aquilo que você falou, né? Às vezes parece uma arrogância, né? Nossa, ele foi sim, estúpido comigo, né? Mas não, ele foi, né, ali, falou num tom de voz inadequado, né? Mas nem, às vezes nem é uma arrogância, né? Uma dificuldade nessa compreensão de como eu deveria falar isso de forma adequada para essa pessoa, né? Então, eu sim, vejo também que uma coisa que também é o marco ali dessa linha tênue seria, né, essa parte da expressão, né, de como eu comunico, se eu comunico sempre, né, nesse tom de voz, ou não, né? Quando uhum, eu estou falando uma coisa super empolgante, eu vou fazendo essas nuances da comunicação, né? Eu acho que também uma outra coisa ali que a gente pensa, né, que você falou dos gestos excessivos ou a falta de gestos, né? Então, isso também é um comportamento que às vezes a gente faz, né, tá nessa linha, né? Eu aponto quando eu vou falar lá, né? Eu uhum, direciono meu olhar, né? Então, tudo isso também são características ali que fazem, que fogem, né? Eu geralmente falo, são características que fogem só das altas habilidades, né? sim, Então, claro que o superdotado vai ter a dificuldade de comunicação, né? Pelos interesses, às vezes vai ter a sensação de ser um peixinho fora da água, né? De falar de temas que não gosta, vai ter um comportamento rígido em relação a isso. uhum, Vai ter sensibilidade, né, a barulho, a cheiro, a etiqueta, da mesma forma, mas muitas vezes vai ter uma capacidade de adaptação, né, a esse contexto, né, fazendo com que não gere tanto prejuízo, e quando a gente pensa no TEA, né, vai gerar prejuízo funcional, né, então eu não vou naquela reunião porque eu não vou com essa roupa, né,
Então, o superdotado muitas vezes, não, eu vou lá, né? Eu consigo ficar lá 1 hora e depois tirar a roupa, levar uma roupa para, sei lá, coloco no carro essa roupa e troco depois na festa, né? Encontra outras estratégias. Às vezes o TEA, né, com a superdotação vai ter um comportamento rígido e aí aumenta de fato, né, as estratégias de esquiva, né, estratégia de paralisação, né, de rendição ali. Ah, não, né, é assim mesmo, vai continuar assim, né? Então, Uhum. eu vejo também que esses comportamentos aparecem ali, né, no dia a dia da clínica, né, pelo que eu escuto, assim, dos pacientes e percebo e observo no comportamento deles. Uma coisa, Lívia, que você falou agora, né, que eu fiquei pensando, é o porquê, né, desse diagnóstico em mulheres ser ainda mais difícil, né, de identificar. Então, se você pudesse, né, Uhum. falar um pouquinho para a gente, acho que seria bem bacana, né? A gente pensar e, claro que, né, o nosso foco não é só as mulheres, mas por que que Sim. acontece, né? Essa diferenciação e por que que é ainda mais difícil, né? Por que que as estratégias de camuflagem são mais intensas, né? Que comportamentos também Uhum. são típicos das mulheres autistas? Sim, o autismo mulher dá para a gente ficar horas falando só sobre isso, né? Primeiro porque os primeiros estudos, até alguns testes, foram desenvolvidos com base na população masculina, que é o que a gente tem de mais típico, né, do autismo clássico. E às vezes a mulher, ela vai manifestar até aqueles critérios diagnósticos, mas de uma maneira diferente. Por quê? Existe a diferença cerebral entre homem e mulher, a facilidade de comunicação que é maior da mulher, e a mulher ela é mais modulada desde pequena. As brincadeiras, então vamos colocar assim, as brincadeiras que a gente tem na infância são de treino para a vida adulta. Brinca de casinha, brinca de escolinha, eu brinco de bebê, de cuidar da boneca, não é? E isso por si só já vai modulando o comportamento. Ainda em questões culturais, né? Deixando um pouco as biológicas de lado, em questões culturais, alguns comportamentos em meninas são mais aceitos. Se a menina tá lá, quietinha, brincando no canto, ok, é uma menina tímida, que não me dá trabalho, ela tá lá, eu nem queria, né? Muitas vezes o pessoal fala, se fosse uma menina extrovertida que estivesse conversando com todo mundo, talvez ia chamar mais atenção. Num menino, isso chama mais atenção. Poxa, por que que o menino tá lá quieto, brincando sozinho? Uma menina não é tido como um transtorno, um problema na infância, às vezes até na vida adulta. E muitas vezes é até estimulado, né? O que a gente está falando agora, os pacientes adultos, considerar 30, 40 anos atrás, era uma vantagem, era uma menina que não dava trabalho, que ficava ali quietinha, que Lendo um livro obedecia às ainda, regras. né? Hã? Lendo um livro ainda, que é o que Lendo um livro, ponto. Era isso que queria da menina, que ela ficasse, que ela não se sobressaísse muito, que não questionasse as coisas, que não tivesse muitas amizades que pudessem, né, trazer prejuízo, enfim. Então, é um comportamento que é até estimulado. Então, culturalmente, a mulher passa por isso, e aí juntas as diferentes habilidades da mulher de ter essa capacidade de comunicação um pouco maior, uma capacidade de mascaramento maior. Então, a gente vê muito em autismo em mulher. Desde pequena, eu vejo isso nas minhas meninas que têm 4 e 6 anos. Elas assistem, por exemplo, o desenho favorito delas, que é do Pônei, e elas prestam atenção no My Little Pony. Cada personagem, a personalidade de cada personagem, os sentimentos. Ela fala assim: olha, aquela ali, ela ficou feliz. Olha a expressão que ela fez, mamãe. Aí vão lá e desenham aquela expressão facial. Então, desde pequena, elas vão assumindo essas características, estudando, começa em desenho, depois, enfim, começa de outras formas, ou imitando uma pessoa que ela acha socialmente mais desenvolta e vai incorporando isso no seu dia a dia, no seu vocabulário, nos trejeitos, na forma de falar, na entonação. Então, traz muito esse mimetismo, essa repetição de padrões que ela vê que outras pessoas têm que são mais aceitos. Então, a camuflagem na mulher é muito maior. E isso realmente a gente vê desde pequeno, né, de que vai absorvendo isso. Então, realmente o diagnóstico acaba sendo mais difícil. E eu acho também, Lívia, que a camuflagem é maior, mas o sofrimento, né, também Também é maior. vem na mesma correspondência ali, né, na mesma É, intensidade. Que eu vejo que, né, geralmente esse sofrimento já começa lá, né, na infância, na adolescência, né, o quadro ansioso, o quadro sim. depressivo, né, ali já começa a aparecer esses sinais
desde lá de trás, né? Então, Uhum. também é como se eu tentasse me ajustar, mas, né, o corpo encontra uma válvula ali de escape, né, para isso, né, gerando Sim. sintomas ali correspondentes. Quando a gente pensa, Lívia, sobre as crises, né, acho que também seria importante ali você, né, abordar um pouquinho mais sobre isso. Como que você vê, né, essas Uhum. crises da dupla excepcionalidade, que são diferentes, né? Geralmente, Sim. eu vejo assim aqui, né, um olhar assim mais relacionado à performance, relacionado, né, à produção, à criação, relacionado ao rendimento, né, que é muito Uhum. diferente de uma crise só, né, ali do superdotado ou só de, né, do espectro do autismo. Então, eu acho que tem uma diferenciação nessa crise emocional, né, e também de Sim. manejo, né, que se torna ainda mais desafiador. Você é mãe, né, você sabe Uhum. sobre isso, né, o quanto é desafiador essas crises também da dupla excepcionalidade, porque daí, como a gente falou, né, pega lá um polo positivo e um polo negativo, mas agora a gente está pegando dois polos negativos, né? A crise da Uhum. superdotação com a crise do autismo, né? Que vira uma super crise aí ao quadrado. Sim. Acaba sendo muito mais intenso. Muito mais intenso, porque a gente já tem aquele perfil de intensidade emocional do superdotado e junta com o perfil ali de rigidez e de dificuldade de flexibilização, de sobrecarga emocional, social e sensorial do autismo, as crises são muito intensas. Então, primeiro pode acontecer realmente essas crises sensoriais. Estou num ambiente que é muito barulho, muito estímulo, né? Som diferente, isso pode gerar uma crise. Às vezes não são crises assim, né, que a gente vê em associação com altas habilidades, especialmente não são aquelas crises intensas, mas você vê que a pessoa já fica um pouco mais irritada, fica mal-humorada, diminui a produtividade, e aí você, é muito comum, assim, dos pacientes eu orientar, por exemplo, o abafador de ruído. Fala, nossa, achei que eu não tinha sensibilidade a barulho, mas depois que eu comecei a usar o abafador de ruído, minha produtividade aumentou. Eu chego em casa do trabalho, eu ainda tenho energia para fazer mais coisas, porque antes eu chegava em casa esgotado e não conseguia fazer mais nada, só comia e dormia. Eu chego com mais bom humor, né? Não fico mais tão irritado ao longo do dia. Agora, podem existir crises do autismo, e aí especialmente associada a altas habilidades, que são crises mais intensas, ou aquelas crises explosivas, e aí de gerar realmente uma instabilidade emocional muito grande, de ter choro, de ter realmente de explosão, de não conseguir se regular, e podem existir as crises que eu preciso me fechar, ficar quieta e não falo com ninguém. Né? E aí eu fico ali, eu preciso de um tempo em silêncio, ficar fechado do mundo, e às vezes eu fico ali, preciso de muitas horas para me reequilibrar e reorganizar. E quando a gente fala só no autismo, isso pode acontecer, mas eu vejo que em associação com altas habilidades, essas crises podem ser mais intensas, porque a gente está somando ali as dificuldades. Então, a gente está somando um padrão, por exemplo, de perfeccionismo, da altas habilidades, e que tem aquela necessidade, às vezes, de reconhecimento, com as dificuldades do autismo, de rigidez, ok, eu quero ser reconhecido, mas eu também não quero estar ali no centro das atenções, e aí gera esse conflito, preciso fazer as coisas dessa determinada maneira, e aí o desgaste é muito maior. Então, a gente tem uma sobrecarga muito maior e acaba gerando crises emocionais mais intensas. E é mais comum, eu vejo, chegar no estado de burnout, de esgotamento, de um estresse crônico, porque você está sempre nessa autocobrança muito grande, sem conseguir direcionar essa energia de maneira adequada, né? Sempre com essa autocobrança de atingir altos patamares, de estar sempre inseguro, receoso, síndrome da impostora, né? Porque eu acho que eu nunca vou dar conta, e aí junta com as outras dificuldades, acaba sendo realmente muito mais intenso. Uhum. E eu acho que você mencionou agora, Lívia, uma coisa que eu vejo assim que é um principal desafio, né, desse superdotado adulto que, né, identificou agora lá na avaliação, né, mapeou o que que vai ser necessário de intervenção, de tratamento, né, para atender a própria necessidade. Mas eu vejo que o grande, né, dificultor, o grande desafio ali da vida adulta, né? De fato, é trabalhar também com essas coisas que estão em cima do iceberg que a gente falou lá no início, É. né?
que é os sintomas de ansiedade, né? Que é controlar essa ansiedade, encontrar outras estratégias, né, que possam ajudar, trabalhar melhor, né, as suas próprias percepções, né, sobre o próprio funcionamento ou atenuação de quadros depressivos, né? Então eu vejo também Uhum, um grande desafio hoje, né? E eu vejo que, por exemplo, quando a gente pega aí, né, as pessoas que falam sobre superdotação, parece que é a mesma coisa, né? Todo mundo tá falando a mesma coisa sobre depressão, ansiedade, burnout. Por quê? Né? Porque é o que a gente mais vê de fato, né? Depressão, ansiedade, burnout, né? Daí uhum, vem a síndrome do impostor, vem, né? Às vezes questões sensoriais, mas a maioria, né, que a gente verifica ali, né, como a ponta do iceberg que se repete, né, muito na maioria dos casos, são esses três, né? E por que que você uhum, acha que talvez, né, claro que não tem uma ligação direta, né? Ah, eu tenho autismo e superdotação, então eu vou desenvolver um quadro depressivo? Não, né? Mas assim, eu vejo que eles se tornam muito mais vulneráveis, né? Com muito mais fatores de risco, com mais fatores estressores, né? Que podem levar eles também a esse adoecimento. Não sei se você concorda. sim. Se a gente fala, por exemplo, de um autismo que tem uma deficiência intelectual associada, né, que pode acontecer. Por um lado, é mais fácil até de manejar. É uma pessoa menos complexa, tem menos percepção do que acontece. Agora, quando a gente está falando de um autismo que tem um desempenho cognitivo normal ou acima, como da altas habilidades, essas percepções são mais intensas. Eu percebo que eu sou diferente, aí eu tento criar estratégias cognitivas para não me sentir mais pertencente, para funcionar melhor nesse contexto social, né? Para entrar ali, como se diz, de homeostase naquele contexto. Só que às vezes até consegue, só que às custas de quê? É como se tivesse, eu falo meus pacientes, desempenhando um papel, um personagem o tempo todo, para conseguir manter aquele personagem de que eu consigo falar, eu sou desenvolta, eu consigo estar ali, né, desempenhando as minhas funções, eu consigo colocar as minhas habilidades no mundo, só que aquilo exige muito, muito mais do que uma pessoa, um adulto que só tem altas habilidades, que por mais que tenha todas as questões associadas, as coisas são mais fáceis no sentido de que, assim, é mais natural. Muitas vezes do autista é uma coisa forçada, treinada. Não é aquela coisa espontânea. E aí, isso gera uma sobrecarga contínua de você estar desempenhando um papel continuamente, né, de forma ali, o tempo todo, para você conseguir sobreviver e pertencer nesse mundo. E é o que eu falo, isso tem um limite. E quando ultrapassa esse limite, seja às vezes uma mudança de emprego, um relacionamento novo, ou eu mudei ali a minha área de atuação, ou fui promovido e estou num setor agora que eu tenho mais demanda. Às vezes, qualquer mudança, às vezes mudança de casa, ou sair da casa dos pais, eu tenho alguns adultos jovens que estão nisso, né? Ok, eu dava conta muito bem enquanto eu estava na casa dos meus pais. Agora eu saí, já não dou conta mais de manter esse personagem, porque realmente é um esforço contínuo para pertencer. É o que eu falo, essa camuflagem, ela altera o padrão de comportamento que é visível pelos outros, mas não altera a dinâmica interna do autista, né? Então, o sofrimento, a percepção dele vivida é a mesma, por mais que ele esteja desempenhando o papel que a pessoa olha e acha que tá ok. Então, por isso que essa sobrecarga é muito maior. E aí a gente soma, por exemplo, é muito comum no superdotado ter um alto senso de justiça social, né? Um alto senso do que é certo e o que é errado. E eu quero fazer, ou eu quero, quero sempre fazer o meu melhor. E aí eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que são concursados públicos em que a gente sabe que as coisas às vezes não têm tanto espaço para mudar. Entre sofrimento, porque vê uma forma de funcionamento que ele não concorda, aí vem junto, né, com a rigidez cognitiva, eu não concordo dessa forma que está sendo feita. Existem formas melhores de fazer isso, né, porque ele tem uma visão diferente, faz associações diferentes que o neurotípico às vezes não faz, né, tem essa percepção diferente, mas ele não pode implementar. As pessoas não entendem a visão, né? E isso às vezes até fora do serviço público, eu tenho muitos pacientes que são assim: poxa, eu estou vendo que é tão fácil resolver, para mim é tão fácil, só que o meu chefe não entende, e aí começa a gerar conflito. Então, ter essa percepção, poxa, posso melhorar.
mas o sistema não permite, o sistema não me dá esse espaço de mudar, as pessoas não compreendem. E aí eu tô vendo que está sendo feito de uma forma injusta, eu tô vendo que às vezes eu sou sobrecarregado, às vezes acontece o que a gente fala, né? Um reconhecimento às avessas, aquele que desempenha uma função boa, às vezes é premiado, entre aspas, com mais trabalho, sem necessariamente ter maior reconhecimento disso, nem remuneração financeira maior. Então, eu vou bem, eu desempenho bem a minha função, e aí eu sou premiado, entre aspas, com mais trabalho, com mais função, sem mudar a minha posição, sem receber uma promoção necessariamente sobre isso, sem receber um valor financeiro maior. E aí você tem, né, alguns superdotados conseguem falar, não, cheguei no meu limite, mas quando a gente tem a associação do autismo junto com a dificuldade de comunicação e de percepção até dos próprios limites, muitas vezes isso não acontece. Que não percebe o limite, às vezes não percebe a hora de parar. E aí a gente entra até, se a gente for ver em transtorno de processamento sensorial, em questão de interocepção, que é a questão de perceber os sentidos das vísceras, por exemplo, estou com sede, estou com vontade de ir ao banheiro, mas também de perceber as emoções, né? De perceber os próprios limites, quando eu estou chegando no limite de exaustão. E aí isso não acontece. Então a gente junta essa situação de que eu quero trabalhar bem, eu quero fazer o melhor possível, muitas vezes sendo sobrecarregado com mais funções, porque dá conta, e não perceber o próprio limite, não perceber que está chegando na exaustão, não perceber a hora de parar e não conseguir verbalizar isso, não conseguir colocar isso de uma forma assertiva, né? Ou vai aceitar, ou então às vezes vai se colocar de uma forma grosseira, né? Que parece grosseira, mas que para a pessoa tá ok, e que às vezes vai gerar problema. Então, quando a gente tem essa somatória, acaba ficando realmente um cenário muito mais propício para uma exaustão com burnout. E eu vejo também, Lívia, uma coisa que você foi pontuando ali, né, dessa parte da manipulação, né, da enganação. Às vezes, né, demora muito tempo para cair essa fichinha, né? Nossa, né, estavam tentando me passar a perna, Uhum, né? E eu acho que quando tem ali o autismo junto com altas habilidades, geralmente vai por uma via mais intelectual esse abuso, essa manipulação, né? Bem isso, sim. né? Você fez tão bem e tão rápido que eu vou te dar mais um projeto para você desenvolver, né? Você vai e ainda tem uma manipulação ali, né? Dessa pessoa Sim. pensar que ela está premiada por isso, né? Então, às vezes, de fato, demora para a pessoa perceber, né? Eu vejo que muitos pacientes falam assim: o outro precisa me dar um toque, né? Nossa, né? Ele está falando uma coisa que não é adequada para você, ele está pedindo uma coisa, Uhum, né, tá te manipulando. Às vezes demora e às vezes o outro, né, os pares ali que convivem, seja o esposo, seja, né, os amigos, os outros profissionais que trabalham junto, que vão percebendo isso e vão dando esse sinal e daí a pessoa, né, para perceber. E geralmente, né, daí ter que agir sobre isso é um desconforto muito grande, né? Porque como que eu vou dar sim. limite para o outro? Como que eu vou comunicar isso ao outro se eu aceitei que eu ia fazer isso, né? Então eu vejo uma grande Uhum, dificuldade e, né, de fato, ficarem bem mais vulneráveis a essas situações, né, de abuso, de ter uma ingenuidade que vai afetar de forma, né, significativa e vai, de fato, gerar sofrimento, né, tanto ansiedade quanto crises de pânico, né, já atendi pacientes que uhum, tinham daí crises de pânico quando iam para o trabalho, né? Porque já sabia que lá ia ter, né? Ia ter essas coisas, ou que lá ia ter uma conversa paralela, fofoca, falar de novela, falar do que está falando na uhum. televisão, né? E eu não gosto disso, eu quero ir lá só cumprir o meu papel, né? E daí ter dificuldade nisso também. E uma outra coisa, Lívia, que eu fiquei pensando aqui, né, que a gente não falou aqui agora, né, e que seria talvez bacana a gente abordar também, é a questão da sexualidade, né? Eu vejo que também muitas vezes, quando tem essa combinação, né, os interesses, o interesse por aquilo que é intelectual é muito exacerbado, desde muito Sim. pequenininho, né? E eu vejo que a sexualidade ela fica ali mais tardia, né? Até o que você falou, né? Eu vou ler nos livros como que me relaciono, isso é muito comum, né? Nessa parte lá de chegar na vida adulta, sei lá, já está formado na faculdade, e daí vai entrar nessa caixinha,
né, ali na vida, Uhum. né? E daí vai buscar livros, vai buscar entender o comportamento humano de como que eu vou fazer isso, como que eu vou, né, namorar alguém, como que eu vou encontrar alguém, e às vezes está em descompasso com o que já é esperado para a idade, né? Então eu vejo Sim. também, né, tanto dos adultos superdotados, só superdotados, eu vejo uma entrada, né, de alguns ali mais tardia na sexualidade, né, na busca por relacionamentos, porque me parece que o interesse está no intelectual, na formação, né, na produtividade, ela vem ali Uhum. por primeiro do que essas relações, né? Mas eu vejo que na dupla vai ter uma dificuldade mais significativa depois, né? Então, de ter lá e aí, chegando lá nos 30, 40 anos, quando não conseguiu, né, entrar ali num relacionamento, nunca namorou, nunca, né, teve nenhum relacionamento, vem uma profunda desesperança, né, vem um profundo sentimento de inadequação, né, sentimentos depressivos. Não sei se você concorda com isso, mas é o que que eu tenho Sim. visto também, né, de quando tem esse perfil aí de dupla, de ter essa dificuldade também nessa entrada, né? Até porque vai ter uma dificuldade, né, de comunicar, como que eu vou comunicar que eu tô gostando do outro, né? Como Uhum. que, né? Então vai ter todo esse, né, conjunto de características que a gente falou até agora, né, vai fazer com que eu tenha uma dificuldade também na iniciativa, né, da percepção. Ah, o outro falou assim: "Nossa, que bonita a sua blusa", né? Ele tá dando uma Uhum. abertura para mim, de perceber, né? Até essa semana passada eu ouvi isso, né, de uma paciente. Nossa, né? Ela chegou lá com 40 e poucos anos e aí falaram para ela: "Nossa, mas eu te achava tão bonita", né? Mas ela não percebeu naquele momento, né, que esse outro estava dando uma abertura para ela, que talvez, né, queria ali um relacionamento com ela, ou queria se aproximar, queria ser amigo dela, né? Então eu vejo que essa falta de percepção, né, tanto, né, das minúcias da relação social, né, que seria Sim. esse comentarinho que o outro faz, a mensaginha que o outro deixa lá, né, sei lá, no, na caixa de mensagens, ou qualquer coisa que a pessoa possa fazer, né, ali dentro das redes sociais, por exemplo, às vezes, para as pessoas, né, que estão dentro que tem características, né, ali de autismo, vai ser difícil interpretar, né, o que que ele quer por detrás, né, desse comportamento, né, que a gente vai falar aí da cognição social, né? Exatamente. O que a gente vê no autismo, e aí nas altas habilidades também acontece isso, é que o interesse cognitivo vem antes do desempenho social, da interação social. Eu gosto de dar um exemplo de novo das minhas meninas. Por exemplo, elas são convidadas para um aniversário. Por mais que sejam crianças, que elas tenham uma convivência, elas perguntam primeiro qual é o tema da festa. Se o tema da festa faz sentido para elas, aí elas vão. Se não faz sentido, não importa que aquela amiguinha que ela mais brinca no colégio, se o tema da festa não faz sentido, ela não vai. Ou se o contrário, o tema da festa fez sentido, mas é de uma criança que ela viu uma vez na vida. Mas o tema da festa fez sentido, ela quer ir. Então você vê que o cognitivo vem antes. E aí a gente extrapolando isso, né? Eu gosto de trazer esses exemplos de criança que fica mais claro da gente entender, né? Porque é menos complexo do que o comportamento adulto. Então, a gente vê no adulto. Realmente, primeiro vai estar esse interesse cognitivo, muitas vezes, né? E de não se perceber, muitas vezes, como a gente diz, de perceber os seus limites, de perceber os seus sentimentos e interesses, que isso acontece, né? De não perceber ali sua sexualidade e muito menos perceber o outro, a intenção do outro. E aí a gente entra até em reciprocidade social. Às vezes, eu falo meus pacientes assim, eles têm melhores amigos, mas aí você vai e pergunta para aquela pessoa, ele é seu amigo? Ah, é um conhecido que eu converso de vez em quando, mas para aquela pessoa não, é meu melhor amigo, mas é aquilo que você falou, meu melhor amigo, mas que eu mando uma mensagem uma vez por mês, né? E para ele aquilo está de bom tamanho. Aquilo para mim é esse tipo de interação é o meu melhor amigo. E aí tem isso passa para questões de relacionamento também, né? Eu quero um relacionamento afetivo, mas às vezes eu não consigo nem expressar isso, né? E não consigo perceber o interesse do outro. E então a gente vê realmente essa dificuldade. Primeiro vem essa questão cognitiva, e aí, quando vem essa necessidade de interação para um relacionamento amoroso, realmente é mais difícil. Ou então trazem extremamente
pragmáticos e organiza roteiros para essa interação, né? Então, eu tenho pacientes que organizam roteiros, organizam eventos para poder encontrar aquela pessoa. Sabe como se precisasse de artifícios para se respaldar, para conseguir interagir, para conseguir responder uma mensagem, para conseguir socializar, para mostrar o seu interesse. Isso quando percebe o interesse, que muitas vezes não percebe realmente, às vezes até pela literalidade, né? Não, de não perceber essa sutileza, né? Um exemplo dessa literalidade, eu tenho paciente que às vezes, vamos trazer aqui, fugir um pouquinho em questão de trabalho. O chefe vai, chega e apresenta um projeto novo para aquela pessoa desempenhar, e ele comenta assim, ai, mas eu já estou tão cansado. Não quer dizer que ele é uma indireta para o chefe que ele está cansado, então não me dá mais projeto. Para ele, só está comentando que está cansado, pronto. E não consegue perceber que para outra pessoa, para o chefe, pode parecer uma indireta. Poxa, eu estou pedindo para ele fazer outra coisa, ele está falando que está cansado, que ele não quer assumir esse novo projeto. E aí, nas relações afetivas, a mesma coisa. Não percebe essa sutileza da comunicação, não consegue ter essa reciprocidade de entender quando a pessoa está manifestando interesse, que aquele oi ali, às vezes, de uma mensagem a mais do que um simples oi, né? Ou que está tentando se aproximar de alguma forma e ter bastante dificuldade. O que eu vejo também que pode acontecer é por essa dificuldade de perceber as relações sociais, é de acontecer o contrário também. Mal conheci, já é o meu amigo, ou estou ali, fiquei uma vez com a pessoa, nossa, já é meu namorado, eu vou casar com ele. Já pode acontecer também de não ter essa percepção do que a outra pessoa está sentindo, de que nível de relacionamento ele está, né? Se está no mesmo nível que você, e às vezes essa pessoa está percebendo que está no nível a mais, como eu disse, nossa, já vou casar com essa pessoa, ou às vezes de não perceber realmente o interesse da outra pessoa, né? Então, essa dificuldade de perceber o nível do relacionamento, se o nível de relacionamento que a outra pessoa está manifestando, que está expressando, é o mesmo que eu estou pensando. E o que eu vejo muito dos meus pacientes, os que estão em relacionamentos estáveis e longos, são relacionamentos que começaram há muitos anos, às vezes ali no final da adolescência, e que são pessoas com que elas conviveram muito tempo antes de começar a se relacionar. Então, eu tenho pacientes que assim, eu ia de van escolar e aquela pessoa estava na van todo dia, eu não tinha para onde fugir, sentava do meu lado e aí eu fui obrigada a ir conversando e acabou se casando depois, né? Mas porque começou o relacionamento não de uma forma que a pessoa tivesse buscado ou que tivesse entendido a interação social, não, foi por ser obrigado a estar ali no mesmo ambiente. Muitos também com colegas de trabalho, e eu tenho pacientes que o contato é extremamente sistematizado, então, olha, a gente vai começar a conversar. Depois de tanto tempo conversando, a gente marca o primeiro encontro. E aí, depois do primeiro encontro, sabe? Que é bem assim, é o que eu falo, esse cognitivo vem antes do sentimento, de perceber as emoções envolvidas ali no relacionamento. Eu tenho pacientes com dupla excepcionalidade que marcam conversas de relacionamento com o marido. Então, olha, todo dia, sei lá, terceira semana, terceiro domingo do mês é horário da gente conversar, e aí tem a pauta de conversar sobre o relacionamento. Então, sempre esse cognitivo vem antes, né? Até pela dificuldade de percepção mesmo, das emoções, das próprias emoções e das emoções do outro, do sentimento do outro, e como eu vou reagir a isso, né? Como eu vou ter essa resposta recíproca de, poxa, ele está fazendo isso, eu vou responder dessa forma, né, de ter essa interação. Então, realmente são dinâmicas bem peculiares que a gente vê, né, e que eu vejo esses dois extremos, ou de perceber as relações no patamar que não estão, mas para ela já é o melhor amigo, já é o futuro marido, ou então de ter essa dificuldade, realmente estão ali depois dos 30 anos, poxa, agora que eu estou dando conta que eu não tenho relacionamento, e eu vou atrás disso, mas sempre com essa dificuldade. E também, né, Lívia, eu lembrei de uma coisinha aqui agora, em relação à parte também sensorial, né, que eu vejo Sim. também que é um incômodo, né, às vezes
o beijo, né, o toque do outro, então até eu acostumar, eu gostar de ser abraçada, né, isso também ser um incômodo muito grande, né, para indivíduos que daí são características que eu falo que fogem da superdotação. Claro que, né, se é um Sim, superdotado que passou por um abuso, né, alguma coisa assim, claro que, né, pela personalidade a gente vai ter também características assim, mas geralmente vai ter uma dificuldade nesse sentido também ali da troca íntima, né, do toque, do abraço, né, isso vai ser incômodo, né, não vai ser recíproco, né, não vai ter uma dificuldade na reciprocidade, né? Eu vejo ali desse contexto. E daí é mais comum sim, ainda também marcar horários, né? Horários para se abraçar. Eu gosto muito de falar desses comportamentos, né? Não sei se você já assistiu aquela série do Jovem Sheldon, né? Que ele tem um sim, comportamento sim. extremamente rígido, né? É, E quando ele fala, ah, agora eu vou ser mais espontâneo. Só que ele é daí mais rígido sendo espontâneo, né? Agora eu vou chegar e vou cumprimentar assim as pessoas, né? Então, às vezes, é, né, por mais que eu queira ser mais flexível, né, eu vou ter ainda essa rigidez, né? Então, eu vejo também que nessa parte da sexualidade, dos toques, é muito comum também ter essas dificuldades. Não sei se você concorda. muito, muito. É, que a gente fala o transtorno do processamento sensorial, né? Que é a forma que o cérebro recebe as informações do meio através dos sentidos. Então, toque, o cheiro, a visão, o paladar, e aí entra também a interocepção, que é aquele que eu já comentei de perceber as emoções e as vísceras, entra o sistema vestibular e o proprioceptivo de perceber o seu próprio corpo no meio, né? No meio ambiente que você está. E isso tudo pode estar alterado tanto nas altas habilidades quanto no autismo também. E o que que a gente tem isso? Às vezes a gente tem pessoas que realmente não gostam do toque, não é só a etiqueta, a textura da roupa que incomoda. Não gosta do abraço, não gosta de um toque leve, às vezes não, e isso dificulta muito a relação sexual. E às vezes está num dia e junta outras questões. Num dia que eu estou sobrecarregado, que eu passei o dia inteiro no ambiente com barulho, tudo, eu já chego quase em crise em casa, e aí eu vou conseguir ter relação? Não consegue. Então, esse processamento sensorial tem que ser muito trabalhado, até para a questão da pessoa permitir o toque, achar aquilo prazeroso, achar libido. Tem muitas pacientes mulheres que não têm libido nenhuma, por quê? Porque acaba sendo desconfortável por essas questões sensoriais. Então, isso tudo pode ser trabalhado, né? A integração sensorial ajuda muito nisso, a psicoterapia, algumas questões que a gente trabalha em consultório ajudam, e também a pessoa conseguir entender, perceber quais são as suas dificuldades e conseguir colocar isso para o parceiro, né? Olha, dessa forma não consigo, mas às vezes de um toque diferente eu consigo. E tem muitos realmente que marcam o horário, que marcam o dia e que tem um dia inteiro de preparo para conseguir ter a relação, porque é realmente não, às vezes não é que nem que não sente prazer, pode sentir, mas tem esse desconforto sensorial que precisa ser trabalhado. Então, a integração sensorial ajuda muito nisso, mas tem que ter outros elementos também, né? Muita percepção, trabalhar isso em terapia e principalmente conseguir ter essa comunicação. E aí a gente está falando de pessoas que têm dificuldade de comunicação, né? E aí que torna isso um desafio maior. Como eu vou chegar para o meu parceiro e dizer que eu não gosto quando ele me toca de tal forma? Que de tal forma é mais agradável. Então, realmente tem bastante dificuldade. Então, eu tenho pacientes que têm relacionamentos que, ok, vivem com marido e mulher, mas que quase não mantêm relação sexual por conta desse desconforto. Então, isso é uma questão, sim, que pode ser muito trabalhada e que gera, é o que eu falo, não atinge a plenitude de um relacionamento, né? Você não tem um relacionamento completo, não acaba não sendo tão prazeroso em vários aspectos, né? Então, isso pode, deve ser trabalhado para modular esse comportamento e para conseguir reduzir realmente esse desconforto. Mas é bastante comum mesmo. Sim, e conforme a gente vai falando, Lívia, eu vou lembrando de outros comportamentos, né? E eu lembrei aqui Sim, também de mais três perfilzinhos ali que eu noto assim bem comum, né? Aquele superdotado que não tem dificuldade na troca do olhar, mas que tem um olhar muito fixo, né? Que ele se fixa em você
e é inadequado porque, né, fica olhando ali muito parado em ti, né? Eu Sim, vejo também assim, até por exemplo, eu costumo, né, no processo ali da avaliação, mandar uma ficha, né, de dados, é uma ficha lá com, sei lá, 7 páginas, né, de perguntas que a pessoa responde antes da avaliação. E geralmente, né, também ali, às vezes no perfil da dupla excepcionalidade, volta uma ficha, quase uma tese de doutorado, né? Extremamente, né, pontuada, com as vírgulas totalmente certas, né? Muito formal, né? Então, acho que também tem o perfil, né, da dupla ali extremamente formal para as ocasiões, né? sim. Então, isso também é muito visível já nesse primeiro contato, né? O vocabulário ser muito diferente do que a gente usualmente usa, né? Trazer palavras, né, que a gente não usa no dia a dia, né? E eu acho que isso é muito comum, assim, até pessoas ali que estão na dupla, mas que trabalham no direito, na linguística, né? Que são professores, às vezes isso também é bem comum, mas pode ocorrer, né? Uhum. E às vezes até, por exemplo, nos testes ali de vocabulário, de compreensão verbal, geralmente vão lá muito alto, né? Sim. Vão bater o percentil 99 porque vão ser extremamente muito bons nessa parte do vocabulário, mas vão ter essa dificuldade desse jogo de cintura, né? Quando que eu tenho que falar, né? Eu falo igual eu, né? Sei lá, eu falo da mesma forma que eu falo numa, né, ali com o juiz, com a psicóloga? Não, né? Ou com o professor do meu filho? Não, né? É diferente. Então, de ter essa dificuldade dessa percepção, né, de quando eu me adapto, o que que eu posso falar, o que eu não posso, né, nessa questão do Sim. vocabulário. E eu também lembrei agora de uma outra questão aqui, de quando eu não tenho a dificuldade na comunicação, mas é exatamente o que você falou, né? Eu treino essa comunicação. Então, já notei, por exemplo, pacientes que têm ali um tom de radialista, né? Então, Uhum. sempre fala no mesmo tom, né? Então, sempre é como se falasse até cantando, assim, né? Fala ali no mesmo tom, mas não parece espontâneo, né? Parece algo, né? Exatamente ali personalizado e criado, né? Que você falou, né? Cria um personagem que fala assim, né? E aí, Uhum. às vezes está de acordo com um personagem que admira, com, né? Uma pessoa ali que gosta e copia aquele comportamento e aí ter dificuldade depois, né, de flexibilizar aquele comportamento. Então, eu vejo também, né, esse tom de voz às vezes inadequado, como soando como um radialista, como um repórter, né? Quando eu estou contando um fato da minha vida, eu não conto com espontaneidade, com emoção, eu conto como se fosse um repórter, né? Reportando um Exatamente. fato sobre mim, né? Então, eu Uhum. vejo também um fato, assim, muito comum, né? Essas 3 características ali, do TEA, né? Uhum. Isso acontece muito mesmo, é um vocabulário extremamente requintado, muitas vezes, né? Quando associado ali com o perfil linguístico de altas habilidades, mais ainda, o que impede até a socialização, dificulta. Eu vejo isso pelas minhas meninas, que elas usam vocabulário, as crianças da idade dela falam assim: o que que você está falando, né? E aí não consegue socializar e não consegue entender qual o momento, né? E às vezes é uma fala extremamente robotizada, né? Monótona, como se fosse aquela mesma entonação de voz, que é a entonação de voz que consegue fazer, né? Ou então ter uma entonação de voz que vai ficando mais aguda ou mais baixa conforme vai falando, né? E não conseguir realmente flexibilizar qual ambiente eu preciso ser mais formal e qual ambiente eu posso e devo ser mais espontâneo, mais natural. Mantém sempre o mesmo personagem. Eu tenho um paciente que se veste sempre de terno e às vezes está num ambiente de trabalho que todo mundo vai de calça jeans e camiseta, mas ele fala assim: não, eu estou no trabalho, eu preciso estar de terno e gravata. E usa aquele vocabulário todo rebuscado, todo formal, que traz dificuldades. Extremamente inteligente, mas que não consegue desenvolver no trabalho por essa dificuldade até parecer muito distante dos colegas. Então, isso realmente acontece e dificulta muito a interação social. Então, por mais que você pense assim no primeiro momento, não, mas ele tem uma capacidade linguística melhor, ele tem uma desenvoltura melhor nisso, vai facilitar a habilidade social dele, vai facilitar a conversação,
Até certo ponto, sim, mas muitas vezes prejudica, porque realmente não fica uma fala espontânea, não fica uma fala que é compreendida por todo mundo, às vezes, pelo vocabulário mais rebuscado, mais requintado, e que realmente atrapalha. O que você disse, você não vai conversar no ambiente do trabalho de uma forma, mas às vezes você está ali saindo com os amigos, você vai ser mais natural, vai ser mais espontâneo, mas muitas pessoas não conseguem manter sempre o mesmo padrão e que acaba realmente dificultando bastante. Uhum. E eu acho assim, né, Lívia, que você já pontuou ali, né, por exemplo, isso em relação ao toque, né, que seria lá importante, né, às vezes um acompanhamento, né, com a TO para avaliar isso Sim. também, né, que intervenções que você nota, né, que esses adultos eles precisam, né, eles chegam às vezes na fase adulta, claro que muitas vezes eles não passaram por acompanhamento nenhum, né, alguns Uhum, passaram por terapia, alguns fizeram lá uma intervenção com fono na infância, mas a maioria quase chega, né, cruzinho, sem nenhuma intervenção, né? E às sim. vezes precisando de muitas intervenções, né? Quando a gente faz ali a avaliação, nossa, né? Precisa de um grupo de habilidades sociais, precisa de, né? Às vezes fazer atividade física, às vezes Uhum, precisa, né? Fazer um acompanhamento farmacológico, às vezes precisa, né? De um acompanhamento individual, psicoterapêutico, se está muito depressivo. Então, assim, pelo que você observa, né? Que uhum, quais outros, né? Às vezes tratamentos ali que você acha que né, esses adultos buscam hoje, né, mas que porque precisam, né, e você nota uhum. assim que tem crescido também essa necessidade, né, da gente talvez ter mais profissionais também que possam auxiliar, né, esses adultos com dupla excepcionalidade. Esse acho que é um dos pontos principais. A gente não encontra nem para o autismo puro o mesmo suporte para adulto do que a gente encontra para criança. Né? Então, por exemplo, uma terapia ocupacional com integração sensorial para adultos, são poucos profissionais que fazem, né? Grupo de habilidades sociais para adultos, super difícil da gente encontrar. E mesmo aqui que a gente está, né? Eu estou em Curitiba, uma capital que tem bastante conhecimento, vamos dizer assim, é um nível de desenvolvimento diferente de outras partes do país, mesmo assim a gente tem carência de profissional. E quando a gente fala de altas habilidades junto, pior ainda, né? Nem para crianças, muitas vezes a gente encontra esse entendimento, eu vejo até pela minha dificuldade pessoal de encontrar profissionais, né, para as meninas, por exemplo, psicopedagoga, eu já ouvi falar assim, não entendo por que que você está trazendo sua filha se ela tem facilidade de aprender e não dificuldade, que ela está fazendo aqui? De uma psicopedagoga, porque tem essa visão estereotipada ainda do superdotado que é só o bônus, né? Que é só o talento, a habilidade que não tem nenhuma dificuldade. Quando a gente soma essas condições, fica mais difícil, ainda mais no adulto, da gente achar realmente profissionais que têm esse olhar. E aí, o que que a gente vê? O que cada um precisa. Então, eu falo que a gente precisa realmente entender qual é essa combinação entre dificuldades, habilidades e talento que esse adulto tem, que vai formar o perfil único e individualizar o tratamento. Algumas coisas acabam sendo mais gerais, né? Como eu disse, a integração sensorial é uma parte importantíssima de ser trabalhada. Infelizmente, nem todos conseguem ter acesso ao profissional, então aí eu oriento algumas questões no consultório, de, por exemplo, reduzir os estímulos sensoriais, então eu vou usar o abafador de ruído, eu vou sair no sol, eu vou sair com óculos de sol, de ter algumas questões assim para diminuir o desconforto. E aí, diminuindo esse desconforto, essa sobrecarga sensorial, ele consegue até interagir de uma forma melhor. Costumo fazer analogia assim, pensa no adulto que seja neurotípico, mas que tá uma mulher numa festa com um salto super alto, apertado o pé, chega uma hora que ela não vai conseguir estar lá sorrindo, de bom humor, dançando na festa, porque tá com desconforto intenso, o pé tá doendo, tá formando bolha, não vou conseguir aqui, tá dançando e socializando e feliz com todo mundo. É isso para quem tem o transtorno de processamento sensorial, é esse desconforto contínuo. Então, para isso, vamos pensar em reduzir os estímulos, especialmente essas situações que demandam mais habilidade social, para pelo menos você estar confortável para desempenhar ali a função social, para conseguir interagir.
né? Outra questão, assim, de maneira geral, que funciona bem, é a gente pensar em estar ao ar livre, fazer atividade física, que isso modula muito estresse, depressão, ajuda a modular também essa questão sensorial, por exemplo, atividade física na água, alguma atividade física que traz ali uma necessidade de percepção corporal, né? Por exemplo, eu falo do Pilates e yoga. Se você não prestar atenção no movimento que você está fazendo, você cai. Diferente de você estar na academia, que você só fica ali com o braço ao movimento automático. Não. Essas atividades que exigem uma percepção corporal, porque senão você não dá conta de fazer, ajudam muito. Até de você, até na questão da propriocepção mesmo, de você inibir ali alguns estímulos, ajuda bastante. E quando a gente consegue associar isso ao estar ao ar livre, que aí você percebe múltiplos sentidos, ajuda também. Outro ponto comum a todos é o estilo de vida. Por exemplo, se uma pessoa que não dorme bem, e é muito comum a gente ter distúrbios de sono, tanto no autismo quanto nas altas habilidades. E se a gente não dorme bem, fica mais impulsivo, não consegue controlar as reações, toma más decisões, não consegue socializar e interagir da mesma maneira, as questões sensoriais acabam tendo um peso muito maior. Então, a gente cuidar do sono desse indivíduo é fundamental. Dormir bem para poder estar, eu digo, com a bateria carregada para você poder gastar, porque às vezes uma atividade vai gerar muito mais desgaste do que uma pessoa típica, neurotípica, né? Então, alguma atividade ali do trabalho, de socialização, um encontro ali, né, no primeiro encontro, vai gerar uma sobrecarga muito maior, é uma demanda maior para manter aquele personagem, para manter a camuflagem, essas coisas que não são espontâneas, por exemplo, o olhar, né? Como eu digo, tem paciente que treina olhar no nariz, a olhar. Eu olho muito na boca, então adoro fazer leitura labial, porque acostumei a olhar na boca, enfim. Isso tudo que para uma pessoa neurotípica é espontâneo, é natural, para o adulto autista, né, para a pessoa autista, não é espontâneo, então gera uma demanda de energia. Então, se a pessoa ainda está cansada, que não dormiu e já está com energia baixa, não vai conseguir manter isso, não vai conseguir ter essa energia cognitiva para poder interagir de uma forma adequada. Então, cuidar do estilo de vida é fundamental. Manejo de estresse, ter atividades que consigam trazer esse relaxamento, manejar o estresse de uma maneira mais adequada, isso assim, de maneira geral, para todos, eu vejo que é fundamental. E aí a gente começa a particularizar. Algumas pessoas que têm associado uma depressão, já um burnout, uma ansiedade, ou às vezes até uma insônia crônica refratária, às vezes vai ser necessário suporte medicamentoso, né? Não vai tratar o autismo, não vai tratar as altas habilidades, mas pode, por exemplo, melhorar um pouquinho a ansiedade social, melhorar os sintomas depressivos, melhorar aquele olhar negativo e crítico que a pessoa tem sobre ela mesma, pode aumentar um pouquinho a resiliência. Então, alguns medicamentos, e aí a gente tem alguns grupos de medicamentos que vão melhor, né, para esse adulto com dupla do que qualquer antidepressivo, por exemplo. Então, tem alguns que acabam tendo um efeito mais positivo e que a gente pode associar ali para ajudar, especialmente quando a gente tem as comorbidades. E psicoterapia eu acho fundamental para qualquer um. Eu acho que todo mundo tinha que fazer, de se entender, de se conhecer, de saber como funciona, de saber como lidar com as suas fragilidades, de saber como melhorar e atingir o seu potencial pleno em todas as áreas da vida, né? No pessoal, no profissional, no financeiro. Eu acredito que deveria ser obrigatório para todo mundo. E para o adulto com dupla, mais ainda, porque é uma interação muito mais complexa, né? Como eu disse, o autismo, que tem uma deficiência intelectual, por mais que tenha dificuldades maiores em comportamento, enfim, e necessita de mais suporte no dia a dia, às vezes é mais fácil de lidar do que essa complexidade emocional e de pensamento e de todo o contexto de um adulto autista com altas habilidades. Então, precisa de uma intervenção bem mais direcionada, bem mais sutil, bem mais refinada, porque a complexidade dessa pessoa é muito maior. Então, a psicoterapia é bem importante. E mais importante do que qual tipo de psicoterapia, isso a minha opinião, é TCC, é psicanálise, é ser um profissional que entenda o padrão de funcionamento
de um adulto superdotado, e ainda mais autista, né? Porque é um comportamento muito, que a gente viu, tem muitas sutilezas, tem padrões de comportamento que são muito específicos e que a gente precisa trabalhar isso da maneira adequada, de entender o porquê a pessoa funciona daquele jeito e como eu posso minimizar essas dificuldades, como eu posso potencializar as habilidades dela, que não vai ser igual de um neurotipo. Eu tenho muitos pacientes que falam, nossa, eu fiz terapia a vida inteira e nunca ninguém percebeu que eu tinha dupla excepcionalidade. E aí a terapia, minha vida inteira, era me tentar me fazer que eu me encaixasse no mundo neurotípico, que eu conseguisse desempenhar aquelas funções, eu ser igual aos outros. E aí, depois do diagnóstico, estando com um profissional adequado, que tem experiência, muda até o objetivo da terapia. Então, agora, não é você fazer você ser igual e funcionar igual aos outros, é entender como você funciona, você aceitar isso e tirar o melhor proveito disso. Como eu vou tirar proveito disso, como eu vou fazer funcionar melhor, apesar das minhas dificuldades. Então, muda até o enfoque da terapia. Então, eu acho que tem que ser, acima de tudo, um profissional que entenda as particularidades, que entenda o perfil de funcionamento para realmente ajudar esse paciente, porque senão acaba reforçando a inadequação. Nossa, eu tô aqui há tempos nessa terapia, ela tá tentando, né, me levar para esse eu não consigo, e parece que eu tô sempre no mesmo lugar, parece que as coisas não progridem, que é sempre a mesma coisa, mas por quê? Porque não tá olhando para aquele perfil único de indivíduo que tem muitas habilidades, sim, mas que tem algumas dificuldades que a gente precisa entender a interação disso. E também acho, Lívia, que, né, se torna mais complexo esse adulto com dupla, porque tem muitas variáveis, né? Eu acho que o Uhum, principal ponto é que o adulto com dupla, na maioria das vezes, é muito funcional, né? é, Ele trabalha, ele faz doutorado, ele faz mestrado, ele tem relacionamento, né? Então, na grande maioria das vezes, a maioria, né, dos aspectos ali da vida estão funcionando, né? Então a gente vê que tem mais variáveis para cuidar, por isso que se torna mais complexo, né? E eu vejo também nessa necessidade de ser um profissional que consiga olhar, né, com uma particularidade ali, tanto da superdotação quanto do autismo, para entender esse funcionamento, né, e compreender. E eu sempre falo, né, para todo mundo que para também assim construir essa receitinha do que eu preciso, né? Então, por exemplo, eu preciso de um abafador de ruídos, eu preciso de um fone escutando música enquanto eu estou fazendo o trabalho, eu preciso estar num lugar olhando para a parede enquanto eu estou trabalhando, né? Eu preciso fechar a porta da minha casa. O que que eu preciso, né? Então, eu acho que também né, tirando ali todo esse aspecto, né, da abordagem, eu acho que seria, né, o ideal que fosse, né, um profissional que acompanhasse esse indivíduo para que ele pudesse suprir a própria necessidade dele, né, e ele descobrisse, porque eu acho exatamente. que muitas vezes eu vejo assim que os adultos chegam na fase adulta sem descobrir o que que eles precisam, né? Eu não sei, né? Eu não sei nem por que que eu tô na terapia, né? Porque a Poli me mandou Sim, aqui vir da terapia, né? Então esse é o primeiro ponto. Tá, mas por que que você acha que você tá aqui? Por que que você acha que ela encaminhou, né? Então acho que esse primeiro ponto, né, da metacognição, da autoconsciência, da percepção sobre o próprio comportamento, ele é o mais importante, né? E daí vai, né, se ajustando ali os objetivos, né, as metas terapêuticas. E eu fiquei pensando aqui, Lívia, né? Eu sei que você desenvolve, né, vários projetos dentro dessa área, né, do autismo em adultos, da dupla excepcionalidade em adultos. E eu queria, né, para a gente finalizar aqui também hoje, nós já falamos mais que um monte aqui, né? Que a gente, eu queria ouvir, né, o que que você tem para oferecer para a gente, né, nessa área. Eu sei que você tem cursos, tem aí grupos, uhum, que você oferta tanto, né, para pessoas ali com autismo ou com dupla excepcionalidade. O que que você tem desenvolvido, né, para essa comunidade, né, tão importante da dupla excepcionalidade e do autismo?
que, né, você poderia também expor aqui para as pessoas saberem, né, e também deixar o seu perfil, né, para gente, para quem estiver aqui e quiser mais informações, quiser te Uhum. encontrar nas redes sociais, como que essas pessoas, né, elas te acessam ou, né, querem aí fazer um acompanhamento quando precisam, esse tratamento do acompanhamento fármaco, né, para sintomas, né, para as comorbidades, como que essas pessoas te encontram também. Ah, legal. Então, assim, o que que me motiva a trabalhar nisso? Eu vejo que o adulto com dupla, ele está no perfil da invisibilidade. É como eu me sinto muitas vezes. Eu não sou autista o suficiente, né? Como se eu não me encaixasse no perfil autista padrão, e também não vejo, que é um superdotado como os outros. Então, parece que mesmo estando descobrindo o neurodivergente, parece que não se encaixa em nenhum mundo, fica ali num limbo, né? Então, traz esse sentimento de invisibilidade. E muitas vezes as pessoas por fora não percebem, como você disse, estou no mestrado, estou em cargos de chefia, de liderança, eu dou conta, e a pessoa, às vezes as pessoas, até de relacionamento próximo, não enxergam o sofrimento daquela pessoa. E às vezes a própria pessoa tem essa dificuldade de percepção dos seus limites, do que está sentindo e fala para que eu tenho que ir na terapia, né? Então, o primeiro ponto que eu acho é trazer essa visibilidade. E aí a pessoa vai se entendendo, vai se reconhecendo e tendo esse senso de pertencimento, né? Porque é do ser humano precisar de relações sociais, de ter esse senso de pertencimento, e aí o adulto com dupla, ele fica não limpo, né? Não sou superdotado clássico, mas também não sou autista clássico, aonde eu estou. Então, o meu trabalho, pelo menos nas redes sociais, tem sido muito disso, de trazer essa visibilidade, de trazer esse entendimento, esse pertencimento de, ok, não estou sozinho, tem outra pessoa que sente o que eu sinto, e agora eu consigo me entender melhor, e aí eu me motivo a buscar um tratamento. E no meu consultório, então eu sou neurologista, eu tenho certificação internacional em medicina do estilo de vida, então eu gosto muito de associar as coisas, eu falo, não ver uma parte específica do indivíduo, a gente tem que ver como um todo a saúde física, às vezes alimentação, sono, né, como está manejando o estresse, enfim, porque essas questões, como eu disse antes, são importantes para qualquer um, para o adulto com dupla mais ainda, porque tem um impacto muito maior. Então, é importante a gente trabalhar isso tudo. E além do atendimento individual no consultório, eu tenho tentado trazer ali, então, eu estou com a primeira turma do mentoria, sou autista e agora, né, e são autistas, voltado para autista nível 1, que não tem comprometimento cognitivo, e muitos ali na mentoria têm altas habilidades associadas, ou então TDAH, ou então tem os três juntos, e que realmente está assim, ok, recebi o diagnóstico agora, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço com isso? Para onde eu vou? Que tratamento que eu preciso fazer? Como que eu vou conseguir agora, depois de tantos anos criando estratégias e um personagem, como que eu vou aceitar abrir mão desse personagem que eu criei? E aí eu falo que até a aceitação desse diagnóstico é como se eu passasse por aquelas etapas de luto. A negação, a barganha, a depressão, tipo, como que ninguém viu isso antes, vem a fase da raiva também, até chegar à aceitação de ok. E entra realmente um estado de luto, porque você vai ter que abrir mão de tudo que você construiu de auto consciência mesmo, porque você não tinha um diagnóstico, você sabia que tinha algumas dificuldades, sabia que não pertencia muito, mas não entendia o porquê, criou uma série de estratégias cognitivas para lidar com isso, montou o seu personagem, tá, e agora? O que que eu sou então, né? Isso tudo que eu vivi até agora não é verdadeiro, então passa por realmente uma série de conflitos logo depois do diagnóstico. Então, essa é uma questão que eu tenho trabalhado, que a gente até fala, que depois do diagnóstico tem uma piora. É muito comum a gente ver isso. Recebi o diagnóstico de autismo, de dupla, por mais que fale, ok, agora eu entendo o que acontece comigo, mas passa por uma piora. Passa por todas essas fases do luto. Então, o que eu quero é trabalhar, né, o que eu tenho procurado trabalhar na mentoria é isso, de como a gente lidar. Recebi o diagnóstico depois de tantos anos e agora o que eu faço com isso, né? Então, essa é um dos objetivos ali da gente trabalhar em grupo e estar trocando informações, trocando experiências no grupo, de permitir essa socialização, essa interação com pessoas que têm as mesmas dificuldades e que têm as mesmas
facilidades também. Isso é muito importante. E não de uma maneira negativa. Eu tenho alguns pacientes, algumas pessoas que estão na mentoria que fala que participa de outro grupo, por exemplo, de autistas, mas que é sempre focando na dificuldade. E aí eu falo assim, nossa, eu entro naquele grupo, às vezes eu fico pior, né? Porque eu vejo que pode ser pior. Aí eu entendo que essa dificuldade, será que eu vou ter essa dificuldade o resto da vida? Que agora que eu descobri que não é uma dificuldade temporária, é uma condição que eu tenho, um transtorno que eu tenho, eu vou ter isso o resto da vida. Então quer dizer que nunca vai melhorar? Aí entra num grupo com perfil negativo, acaba sendo pior. Então ali não, a gente trabalha ali com essas questões mais positivas das conquistas. Eu falo que são, às vezes podem parecer conquistas muito pequenas, por exemplo, socialização no Natal, que às vezes é uma coisa super difícil, interação de reunir família, como que eu vou lidar com isso? E às vezes a pessoa consegue uma coisa que para os outros parece simples, mas que é uma grande conquista, é uma grande evolução para aquela pessoa ter conseguido assim, se posicionar, ou respeitar os seus limites, e se entender, ou conseguir ampliar o círculo social. Então, isso é uma coisa bem legal da gente trabalhar. Então, para quem quiser me seguir ali nas redes sociais, o meu perfil é doutora_Lívia Figueiredo. Tenho tentado trazer algumas dessas experiências pessoais e profissionais ali, porque eu acho que a principal dificuldade realmente do adulto com dupla é ser visto, né? É de estar nesse perfil de eu não me encaixo em nenhum padrão e tá ali como invisível. Tenho facilidade em algumas coisas, tenho dificuldade em outras, mas parece que ninguém entende, né? Esse conjunto único ali de que compõe aquele indivíduo e aí ele fica se sentindo realmente no limbo e essa é uma das questões que eu mais gosto de trabalhar. E o que é mais bonito, Lívia, é que, né, enquanto você foi falando, eu fiquei pensando assim, né, que muitas vezes, né, quando eles recebem ali o diagnóstico, eles pensam, né, meu Deus, né, vou ter que descobrir essa jornada sozinha, né, vou ter que sair, Sim, né, criando um novo caminho, né? E isso que você está trazendo para a gente é justamente isso, né? Esse caminho você já percorreu e já fez ali uma estradinha, né? Desse passo a sim, passo, né? De como percorrer, como encontrar esse autoconhecimento, como atender essas necessidades, né? Então, acho que isso é bem importante, né? Eu tenho desenvolvido também esse projeto, né, ali mais na parte da superdotação, meu foco não é sim, tanta dupla excepcionalidade, mas eu vejo também que com, né, os superdotados, mas acaba, né, abarcando a dupla excepcionalidade tanto com o TDAH quanto com o autismo, eu vejo que, né, a gente carece de pessoas que abram esse caminho, né, para que, ó, né, por que que você funciona assim? Porque tem essa sensibilidade, porque tem essa, né, e o conhecimento ele hum, é libertador, né, e por mais que passe por essa fase do luto, né, fica depressivo, ah, meu Deus, por que que não me descobriram antes, né? Eu fui no melhor psiquiatra, né, o melhor neurologista por anos e ninguém percebeu isso em mim, né? Então, às vezes vem uma melancolia, uma tristeza muito grande. Eu vejo que ter o conhecimento, isso faz com que até chacoalhe eles, né? Opa, né, tenho o conhecimento, então isso também faz com que, é por esse caminho que eu vou, né? Então, muito legal, Lívia. Acho que, né, tem sido muito importante o seu trabalho aí com essa comunidade. ai, obrigada. É isso, a gente falou bastante aqui, se empolgamos. Eu quero agradecer você, Lívia, ter aceitado, né, estar aqui, né, de ter aceitado esse desafio, de falar sobre esse tema. Eu sei que, né, você fala isso lá no seu perfil, mas, né, aqui nesse podcast eu acho que vai ter uma repercussão também muito significativa, né? Muitos superdotados que acompanham também têm interesse, né, nisso, porque às vezes tem filhos que vão ter, né, dupla excepcionalidade, então é um tema aí Uhum. muito também solicitado, né, ali nas redes sociais pelos pacientes que me acompanham, sabe? Então, acho que isso, né, o nosso olhar aqui hoje, claro que é um recorte, a gente poderia ficar 3 dias falando aqui, mas a gente fez um recorte, acho que bem global, né, de várias características aí que aparecem. Queria agradecer você muito, muito, muito obrigada, né, por ter aceitado. Você falou ali das suas dificuldades, né? Inicialmente não pareceu nenhuma dificuldade. Ó, a camuflagem aí. Aham. Muito obrigada, Lívia. Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e até de me fazer extrapolar os meus limites e estar aqui falando que realmente
é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu quero que as pessoas tenham o suporte que eu não tive, porque eu trilhei sozinha aí por 2 anos até eu confirmar, fazer o meu diagnóstico definitivo, e realmente é muito difícil, né? E ouvindo vários questionamentos. Ah, mas você não parece autista. Mas será que você é mesmo? Não, então quer dizer que agora você é autista, como se não fosse a vida inteira, justamente por essa invisibilidade que traz, né? Então, toda a oportunidade que eu tenho de falar sobre isso é sempre muito bem-vinda, ainda mais com você, sou aluna do seu curso e tenho uma admiração muito grande, e foi uma honra, uma alegria estar aqui com você. Inclusive, gente, vou dar um spoiler para vocês que, né, na próxima turma aí de autoterapia a gente vai ter aí um bônus exclusivo. A Lívia vai estar, né, aí com a gente justamente para falar sobre esses estilos de vida, né, que eu acho que é a grande problemática ali da superdotação, né, de balancear, né, só essa parte intelectual com todos os outros aspectos da vida, né? Então, né, saibam que a Lívia vai estar com a gente aí na autoterapia também. Ai, vai ser Obrigada, muito Lívia. legal e trazer até de uma forma mais técnica e mais completa ali na autoterapia. Vai ser muito bom. Então tá bom. Gente, um beijo para vocês. Espero, né, que a gente tenha aí suprido a necessidade de vocês. Se vocês quiserem deixar recados aqui, né, no YouTube, deixem aqui os comentários, a gente vai respondendo aos pouquinhos vocês, tá bom? Obrigada, Lívia. Um beijo. Muito obrigada mesmo. Imagina, um Tchau, beijo. tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.